Vamos dar início em nome de Jesus. Que o Senhor nessa noite possa ter liberdade para falar conosco, possa ter liberdade para nos ministrar, e Ele possa ter liberdade para fazer e manifestar o querer dEle em nós, amém? Quantos estão felizes nessa noite por tudo aquilo que o Senhor está fazendo? Então nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, amém? Você que está aqui, que está conectado conosco, eu gostaria que nós levantássemos uma oração ao Senhor em agradecimento ao nosso Pai. Fechamos os nossos olhos, oramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que, meu Deus, que também estão conosco em casa, conectados, aqueles que estão em outras cidades, outros estados, mas que para Ti não há distância, para Ti, Senhor, não há distância, e eu creio que o Senhor nessa noite vai trazer luz, vai trazer clareza sobre tudo aquilo, Senhor, que nós queremos dar continuidade àquilo que o Senhor já vem falando nessa casa, Senhor, sobre a importância de nós usar a fé de uma maneira certa, Senhor, para que nós possamos realmente agradar o Teu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, falando e nos ministrando. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais da Tua amada igreja, para que ela possa enxergar a Cristo com uma clareza tão grande que não haja dúvida, Senhor, do sacrifício do Cordeiro. O sacrifício de Cristo é suficiente para você. Você não precisa mais de nada. Você só precisa ter uma realidade daquilo que realmente já está em você e fluirá através de você. E que a fé que o Senhor tem nos dado gratuitamente seja para que nós possamos contemplá-lo, seja para que nós possamos vê-lo, seja para que nós possamos caminhar em novidade de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, você que está em casa aí, abra comigo o livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos dar, sempre a gente procura dar continuidade àquilo que o Senhor vem ministrando, né, aqui nessa casa. Domingo nós tivemos o nosso culto, onde o tema do nosso culto, quem lembra? É importante que você esteja atento. Se você pegar um pedreiro que vai construir uma casa, ele dá uma olhada na planta, e quando ele volta para suas ferramentas, ele precisa ser fiel à planta. O problema da igreja é que a igreja ela não é fiel na edificação. Há uma linha teológica, e a teologia, até certo ponto, ela mais atrapalha do que ajuda. Quando na teologia nós aprendemos que quando o segundo templo for erguido, então Cristo voltará para buscar a sua igreja. Esse é um dos sinais. Bom, o Espírito Santo está edificando o segundo templo, que somos eu e você. Estamos sendo edificados como casas espirituais, tabernáculo santo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Bom, partindo desse ponto, precisamos estar muito atentos na edificação do que Deus está fazendo em nós. Porque quando eu falo de uma edificação que o Espírito está fazendo em nós, eu também preciso salientar que Deus precisa remover algumas coisas que Ele não construiu em você. A religião, ela foi construindo alguns conceitos dentro do coração do homem, e que quando você vai se deparar com a palavra e com o que a religião está ensinando, não bate. Não bate. A preocupação de Deus nunca foi mexer no teu exterior, porque o teu exterior, ele revela o que está onde? No teu interior. Mas quando a religião, ela trabalha em mudar o teu exterior e não no teu interior, você até pode mudar aqui fora, mas ainda você continua o mesmo. É por isso que as igrejas estão cheias de adúlteros, de pessoas se prostituindo. Por quê? Porque elas mudaram aqui fora,
mas continuam os mesmos aqui dentro. Então nós não podemos nos enganar. Se tem um trabalhar do Espírito de Deus na terra, é na edificação do segundo templo, que é a sua igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja, eu e você, somos o corpo de Cristo que estamos sendo edificados. Que estamos sendo edificados para que Ele possa reinar, para que Ele possa governar, para que Ele possa se manifestar. Contrapartida, eu entendo pelo Espírito que Deus, Ele precisa nos levar a um lugar também de desconstrução, onde Ele precisa desconstruir algumas coisas que Ele não plantou em nós, que não foi Ele que colocou na nossa vida. E eu posso dizer para você, irmãos, como é difícil às vezes mexer nessas áreas, porque às vezes quando as pessoas elas abraçam o engano como uma verdade, não é muito simples delas abrir mão daquilo ali. É por isso que uma pessoa que ela tem uma religião fora da palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, ela diz, não, mas eu já tenho a minha religião. Ela não está disposta a abrir mão da crença dela. Mas nós entendemos à luz da palavra, que a fé que o Senhor nos deu, é para que nós reconhecemos que o Pai amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por resgate, por amor a mim e a você. E que através do sacrifício do Cordeiro, nós nos tornamos uma nova criatura. E a velha criatura foi com Cristo crucificada. Antes de nós começarmos, estava conversando com a irmã, e foi um ponto bem interessante, que a gente já trabalhou bastante isso aqui nessa casa. Quantos aqui já não ouviram pastores pregando e dizendo, todos nós somos pecadores? E quantas vezes você já disse para você mesmo, eu sou um pecador miserável? Deixa eu te dizer, luz e treva não tem comunhão. Se Cristo habita em você, você precisa entender, Ele só pode habitar em mim e em você quando a gente se arrepende, quando a gente confessa os nossos pecados e quando a gente escolhe abandonar a luz. Sabe qual é o problema? É que uma mentalidade que me acusa que eu sou pecador, me faz eu pecar e depois eu botar a culpa em alguém. Em quem que eu boto a culpa quando eu peco? Não, não é no diabo. Pastor, a carne é fraca. A carne é fraca. Deixa eu te mostrar uma coisa antes de nós abrir aqui. Por isso que eu falei para você, irmão, a desconstrução precisa ser muito grande. Livro de 1 João. Pecador, preste atenção. Quando falamos de pecador, nós estamos falando de uma natureza pecadora. Mas um homem que nasceu de novo, a natureza dele muda. Vou repetir. Quando falamos de um pecador, nós estamos falando de uma natureza caída. Uma natureza caída, repita, caída. Mas quando esse velho homem, ele morre na cruz, um novo homem nasce. E esse novo homem é a imagem e semelhança do Eterno. Veja que o Senhor diz, seja santo, porque eu sou santo. É mais ou menos assim, presta atenção. Um dia você estava sujo e você não tinha como se limpar. Ele te limpou. Só que agora ele diz, cabe a você se manter limpo. Mas eu não posso achar que pelo que o Senhor me limpou, me purificou, eu venho a dizer que eu ainda estou sujo. Aí Deus diz, não, agora você está colocando dúvida no que eu fiz em você. E o que eu fiz em você, através do sangue do Cordeiro, é poderoso. Se nós não destruir essa mentalidade, nós vamos permanecer na igreja com uma mente de pecador e pecando. Nós precisamos entender, eu estou falando para aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador, que tomaram uma decisão de não servir mais ao mundo, abraçaram essa verdade, talvez só foram ensinados de uma maneira equivocada, sendo proibido até de participar da Santa Ceia. Quem está em pecado não pode participar da Santa Ceia.
Mas a Santa Ceia é a expressão de quem? Do corpo de Cristo. Se a igreja priva um homem de comer de Cristo, e comer de Cristo não é comer do pão, aquilo é só para nós lembrar que precisamos comer dele todo dia, todo dia. Pastor, eu perco todo o culto, mas não perco da ceia. Por quê? Porque aí você vai comer o pão, você acha que Jesus é aquele pedaço de pão ali? Você não deveria perder o culto de amanhã, que começa quando tu abrir o olho, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Todo dia é dia de você ceiar com ele, comer dele, beber dele. E eu não estou falando para tu pegar um pedaço de pão e picar, ainda que você já queira fazer isso. Mas estou falando que a palavra diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Está à tua disposição. Quem está aí? Vamos quebrar esse conceito aqui para a gente avançar. 1 João capítulo 1. E é aqui nesse ponto que às vezes a gente já ouviu muito alguém falar assim, ó. Olha o que diz aqui versículo 8. Vê aí, Ruth, abre a tua Bíblia. Está com ela aberta já, filha? Livro de 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há. Quando eu leio esse texto e paro nesse versículo, pronto, pastor, agora aqui a Bíblia está dizendo que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Mas vamos seguir no texto? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, vírgula, ele é o quê? Fiel e para nos. E depois ele faz o quê? De perdoar e depois nos. De toda. Depois dele te perdoar, depois dele te purificar, você ainda volta para ele e diz: eu ainda sou pecador. Você não tem mais desculpa para ficar pecando. Você peca porque você quer. Mas você não pode abraçar uma palavra de engano e dizer: eu sou pecador e permaneço pecando, porque todo mundo, pastor, é pecador. Não, não, não. Assuma a responsabilidade de alguém que morreu por você, que se entregou naquela cruz por você, e que agora nós estamos num processo de purificação da nossa alma, que muitas das vezes a gente tem ainda algum tipo de impulso, um comportamento aqui e ali, mas louvado seja Deus que o Espírito Santo, na hora que a gente falha, ele vem e fala: epa, esse não é mais você. O que você fez está errado. Aí você já diz: meu Deus. Aí você se arrepende. Você tem que entender: a plataforma, o ponto de partida não é o que tu vai ser, é o que tu já é através do sacrifício. Anote isso aí, porque isso é muito importante. O ponto de partida da minha vida espiritual. Tem coisas que vêm assim na hora, sabe, irmão? O ponto de partida da minha vida espiritual não é o que eu vou me tornar, mas é o que eu já sou através do sacrifício. Sede santo, porque Ele é santo. Sede é um estado presente, é agora. Você é porque Ele te fez santo. Santo significa o que, meu irmão? E quem te separou? Você tem dúvida disso? E por que você alega que você é um pecador miserável? Para você continuar todo dia pecando e usando isso como um atributo e uma desculpa? Se você entender que você não tinha condições de se purificar, mas Ele te purificou, e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E todo culto de domingo foi baseado nessa palavra, a fé que nos liberta do velho e nos introduz no novo. A fé que Deus te deu não é uma fé futurista. O que é uma fé futurista? É a fé do que eu ainda vou alcançar minha casa, eu ainda vou alcançar, eu vou ter minha fazenda, eu vou ter meu carro, eu vou ter minha empresa. Tem gente que vem para a igreja para usar a fé para o futuro. E eu não estou aqui para colocar dúvida na tua fé, ainda que você tenha fé que você vai crescer, glória a Deus por isso.
Mas a fé que o Espírito de Deus depositou nas nossas vidas foi para que nós possamos reconhecer não somente o que vai acontecer, mas sim o que aconteceu e quem você é através do sacrifício dele. Porque se você for perceber, as maiores guerras que nós atravessamos todos os dias é na nossa mente. Existe uma guerra de vozes, de pensamento que entra para tentar colocar dúvida no que Deus me chamou. Deus te chamou. Deixa eu te ensinar uma lição se você quiser aprender. Esteja disponível para Deus em todo tempo e nunca diga não para Ele. Por quê? Porque alguém que não vive mais para si, ela já não está mais colocando empecilhos. Se eu hoje sou um pastor, meu irmão, quando eu cheguei na igreja, tornei um diácono, levava água para o meu pastor disse assim: eu preciso de um tesoureiro, não tenho. Eu digo: eu estou aqui, pode ser? Pode. E aí Deus falou com o meu pastor e disse: esse rapaz vai ser um pastor. E aí meu pastor disse assim: mas esse rapaz aí, rapaz, todo... Sabe o que os pastores acima do meu pastor dizia? Cuida desse moreno aí, hein? Que a fama dele não é boa não. Ele ainda vai roubar a igreja. Só para te ver o nível. Aí Deus dá uma visão para o meu pastor. Aí meu pastor chega um dia e diz assim: gente, eu quero fazer aqui, ensinar vocês a pregar. Tinha 4 pessoas na igreja, mais umas 2 senhorinhas velhinhas, mas ele estava usando os 4 mais novos. E ele disse assim: vocês querem aprender? Eu disse: eu quero. Eu não sabia do sonho dele. Eu não sabia o que Deus tinha falado para ele, mas eu já disse: eu quero. Aí as irmãs que estavam comigo disseram assim: como é que vai ser? A gente vai estudar um texto. Cada um vai pegar um texto. E cada final de semana, um de vocês vai pregar. Na hora começaram assim: vai ele. Um empurrou para o outro. E eu disse: eu vou primeiro. Tudo pelo impulso do Espírito, irmão. Porque quando a gente tem chamado, tem uma coisa que queima aqui. Queima aqui dentro. E eu disse, aí meu pastor: beleza, me deu um texto, irmão. Eu fiquei lendo, orando. E ele me ensinava o que dizia aquilo ali. Eu digo: amém. No dia de pregar, meu pastor me chama: então vamos receber o irmão Eduardo que vai pregar hoje. Irmão, quando eu estou vindo para trás do púlpito, eu tinha lido naquela semana Atos capítulo 3, aquele homem na porta formosa, lembra, pedindo esmola? Quando eu cheguei assim, eu me lembro, rapaz, quando eu fui chegando, o Espírito Santo, só que eu não conhecia ainda, eu era novo, eu fazia 2 meses que eu estava na igreja, irmão. Quando eu cheguei assim, veio aquilo dentro de mim assim, Atos capítulo 3. Eu disse: irmãos, abre a Bíblia em Atos capítulo 3. E meu pastor foi lá para o fundo e dizia assim: não é esse texto, a gente passou a semana, tipo assim, né? Eu disse: Atos capítulo 3. Aí meu pastor fez assim. É como se ele estivesse dizendo: eu entendi. Agora não é comigo, agora é com o Espírito Santo. E a nossa cidade, como aqui, ficava entre a Lagoa do Peixe e a Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul. E lá se pega a terra da cebola e do camarão. E lá tinha, hoje ainda existe, obviamente, se botava aqueles liquinhos de bujão na lagoa para o peixe, o camarão ver a luz entrar, né? Mão de Deus. O Espírito Santo começou falando que Cristo é a luz e Ele atrai não sei o que, papapá. Mão de Deus. Foi um choreiro. E naquele dia, o Espírito de Deus selou. Me selou. E eu conheço a minha esposa. Meu pastor vai embora da minha cidade. E o Espírito de Deus queimou no meu coração. Eu disse: eu preciso ir até meu pastor. E meu pastor disse: eu estou indo para Santa Catarina. Eu vou abrir um trabalho lá. Você quer ir? Eu disse: quero. Ele disse assim: mas nós não podemos te dar mais do que uma ajuda ali. Eu digo: tá bom. Eu não vim pelo dinheiro. Queimava.
Por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo, irmão, ele só quer de você uma coisa: eis-me aqui. Só isso. E a fé é para que você possa entender que a fé, ela sempre vai respaldar a tua obediência. Porque quando eu dei esse passo de fé, eu não sabia o que me esperava, mas Ele me respaldou, Ele me ajudou. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito de Deus, irmãos, Ele tem algo com a tua vida. E não diga para Deus: isso eu não quero. Eu conversava com uma pessoa de outra cidade, eu dizia assim: irmã, Deus vai te usar nessa cidade. Ela dizia assim: não, pastor, vem o Senhor aqui e abre a igreja, porque eu não quero. Eu disse: não, você não entendeu. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando pelo Espírito. Você nunca vai saber o que Deus quer fazer contigo até que tu dê o passo que Ele quer que você dê. E Deus sempre, preste atenção, Deus sempre vai ter que usar uma pessoa. Escute isso aqui que eu vou te falar. Quando Deus aparece para Paulo, quem lembra? Ele fica cego, ele cai. Alguns pregadores dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que tinha cavalo ali, mas isso aí é outro detalhe. Ele fica 3 dias sem ver nada. E o Senhor aparece para ele, quem lembra? E aí ele diz: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Quem lembra? Olha para mim. O que o Senhor disse para ele? Está vindo um homem aí que vai te dizer tudo o que tu tem que fazer. Primeira coisa que você vai precisar entender: quando Deus te chama, tu vai ter que se submeter a alguém. E é a maneira como Deus trabalha. Deus chama Maria, o anjo vem: Maria, tu dará luz a um filho. E ela diz amém. A partir do momento que ela diz amém, Deus não fala mais com ela. Deus começa a falar agora só com José. José era o marido de Maria, não tinham casado, mas estava na condição de marido. Lembra? O rei lá recebe a notícia que nasceu um rei. O que o rei disse? Vamos mandar matar todas as crianças. O anjo vem, aparece para José e diz: pega tua mulher e vai para o Egito. Quando Deus, irmãos, Ele tem algo na tua vida, você vai precisar entender o seguinte: nem sempre tu vai entender o porquê que está acontecendo, mas a tua obediência, ela te introduz no que Deus tem para ti. Então eu quero dizer uma coisa para você. Tenho 45 anos, 25, 27 anos que eu ando com Deus. Eu nunca disse não para Deus em nada na minha vida. Nunca. E eu estou aqui. E se qualquer momento Deus disser para mim: eu preciso que tu faça isso, vá para lá, vá para cá, eis-me aqui. Então, por favor, a fé é para isso. É para que você entenda o que Ele fez e entenda que agora já não se trata do que você quer fazer, mas sim do que Ele tem para a tua vida. Amém. Se eu posso encorajar você nesse tempo, porque nós estamos perante uma geração, preste atenção, uma geração que ela não conhece Cristo, de uma geração que quando a gente liga a televisão, pastores estão envolvidos com corrupção. O nome do Senhor está sendo escandalizado na nossa nação. E a gente olha e diz: meu Deus, onde é que está o Evangelho? O Evangelho vai fluir de homens que não estão buscando um cargo, uma posição por causa de dinheiro, mas são homens e mulheres que estão ali por amor ao Senhor, às vezes chorando, às vezes gemendo, às vezes sem entender, mas está dando a sua vida como sacrifício vivo. Por isso, irmão, que se você quiser, anote isso aí. Deus não me chamou para ser vereador, Deus não me chamou para ser prefeito, Deus me chamou para ser um pastor. Então o meu lugar eu preciso ocupar.
Ocupe o lugar que Deus chamou você para estar. Porque se você não ocupar esse lugar que Deus chamou você para estar, vai ficar um buraco ali, uma lacuna, que na eternidade o Senhor talvez vai dizer assim: Tiago, mas eu sempre te chamei para isso aqui. Amém? Isso é muito importante você entender. Abra comigo lá. Estamos em 1 Coríntios. 2 Coríntios, né? Meu Deus, oh glória. 2 Coríntios 10. E nós estamos só dando continuidade ao que a gente falou aqui no domingo, amém, queridos? Sobre a importância de nós entendermos que a fé, ela nos liberta do velho. O que é esse libertar, pastor? Eu já fui livre, pastor. Sim. Uma das coisas que nós trabalhamos aqui no domingo foi a importância de você entender que ser livre não é ser livre de um ambiente somente. Presta atenção. Às vezes a pessoa está lá no mundo, ela, vamos supor, ela está na droga, ela está nos bailão, ela está se prostituindo, ela está fazendo um bocado de coisa. E ela escolhe andar com Deus, ela sai daquele ambiente. Quem está entendendo? Agora eu vou para a igreja. Agora eu estou na igreja, eu não vou mais para baile, eu não vou mais para festa. Quem olha e diz assim: rapaz, eu conheci esse cara era terrível. Ele mudou. Por fora, irmão. Mas a mudança que Deus está buscando em você não é por fora. A mudança que Deus está buscando em você é uma mudança interna aqui dentro. Porque eu posso sair da prostituição, mas posso ficar preso no meu celular, na pornografia. Eu só não vou num cabaré. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos entender que o que o Espírito Santo está trabalhando é o que o homem não está vendo. Vou repetir. O Espírito Santo está trabalhando na terra em áreas que o homem não vê. E é por isso que, pelo fato de eu não estar vendo Deus trabalhar, eu acho que Deus não está trabalhando. Não, Ele está trabalhando. Só que Ele está trabalhando no silêncio. Só que o problema todo é que eu estou na igreja, minha família não está, e eu estou crendo que Deus está trabalhando na vida da minha família, quando na realidade Deus não está conseguindo nem trabalhar na tua. Porque Deus, Ele tem seus meios de ir se revelando para aqueles que ainda não o conhecem. Mas obviamente que esse trabalhar primeiro começa em mim, que o conheço. Por quê? Porque quem vê o Filho vê o Pai. Há uma imagem sendo restaurada do Senhor em você. Preste atenção. Quando o homem peca, Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A gente já falou tanto sobre esse texto. Quando o homem peca, o que o homem perdeu? A imagem do Deus invisível. E a Bíblia vai falar em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando o homem peca, ele perde a imagem. Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Agora, o que Deus está restaurando em nós? A imagem de quem? Do Filho, de Cristo em nós. Então eu não posso pregar um evangelho e dizer assim para minha família: ó, gente, vocês não olhem para mim, porque eu sou pecador. Vocês têm que olhar para Jesus. Não, mas a Bíblia está dizendo que a imagem do Filho está sendo restaurada em você. Ou seja, queira você ou não, as pessoas estão sendo convidadas a ver Cristo em quem? Em ti. Mas esse ver Cristo em mim não é uma mudança aqui fora, é uma mudança aqui dentro. É quando Ele começa a nos conduzir em lugares que a gente começa a dizer: não, mas eu não gosto disso, eu não gosto disso aqui, mas eu não acho certo isso. Irmão, tem tanta coisa dentro da igreja que eu não acho certo. Mas às vezes eu digo: Deus, e agora? Eu não posso mudar? Mas aí eu fico aqui crendo que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Tem coisa na tua vida que tu não pode mudar. E aí tu diz assim: não, mas eu vou dar uma forcinha. Não, não faz nada. Hoje teve um irmão que falou assim para mim: pastor, estou aprendendo um mistério com Deus. De qual é? Que Deus, quando Ele fecha uma torneira e aperta, não adianta tu ir lá, porque não vai sair água. Eu disse assim para ele: rapaz, isso aí eu já aprendi já faz tempo. Aí ele assim para mim: pastor, é como se nós que somos pai pegasse a torneira que o filho está mexendo na água e a gente aperta bem com força. Aí o filho não tem força, né? Ele vai lá e fica. Aí disse assim: pastor, quando Deus diz: acabou, não vai sair mais nada daqui porque eu fechei, você se esperneia na volta da torneira. Não, eu vou quebrar essa torneira, ela vai ter que me dar água. Não vai dar mais água.
Você tem que entender, irmãos. Por favor, a fé que Deus deu para mim e para você é para que a gente, no meio do caos, possa olhar para o caos e dizer assim: rapaz, o troço está uma bagunça, mas Deus não perdeu o controle. O troço está um caos. Quando eu olho para a televisão, eu fico falando com a minha esposa, eu digo: meu Deus, cara, que vergonha ser pastor nesse tempo agora, Jesus amado. Mas aí eu me aquieto, porque quando a Bíblia diz assim que o julgamento vai começar pela casa do Senhor, Deus está mostrando quem está podre, meu irmão. Deus está mostrando tudo que não é verdade, está trazendo à tona para que a gente comece a nós olhar para dentro de nós e entender que nós somos a imagem de Cristo para essa nação, para esse mundo. E quando a televisão, pastor, mostra outra imagem da igreja, eu sempre tive esse cuidado, e procuro ter, obviamente, de poder entender que eu e você, um exemplo, você lá na tua rua, tu não representa você, tu me representa, tu representa isso aqui. Quando você está lá, você não representa só você, você representa Cristo, você representa tua família, tu representa o lugar onde tu congrega. Então tu tem responsabilidade, sim. Então às vezes é necessário que a gente perca alguma coisa, a gente abra mão de alguma coisa para que ele ganhe. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, ou melhor, capítulo 10, perdão, desculpa. A gente já falou tanto desse texto, mas ele é muito maravilhoso. Versículo 3 diz assim: porque andando na carne, não militamos ou não lutamos segundo a carne. Presta atenção. Porque andando na carne, não militamos ou não lutamos segundo a carne. Vou repetir. Porque andando na carne. Bom, anota esse versículo aí no papel e dá um pulinho comigo agora aqui em Gálatas, que a gente vai fazer uma comparação nesse texto, para nós podermos entender, para poder voltar aqui e poder tirar uma compreensão do que Paulo está querendo falar aqui. Gálatas capítulo 5. Se tem algo que sempre vai estar tentando, Ruth, atrapalhar o teu andar com Deus, é a tua carne. Mas nós temos um remédio para a nossa carne. Uma dosagem de jejum para ela. Uma dosagem de jejum, de consagração, de deixar ela de castigo, de mostrar para a nossa carne quem está no controle. Porque lembra-te de uma coisa, você vai perceber que de vez em quando a tua carne quer tomar a frente, a tua carne quer pular, a tua carne quer ir lá e quer resolver, a tua carne quer dar um jeito. Mas quando é nas coisas do reino, do mundo espiritual, precisamos entender que o Espírito precisa nos conduzir. Capítulo 5:16 diz assim, ó: digo, porém, andai em e não cumprireis. Essa palavra concupiscência, ela significa vontade. Preste atenção. Então, Eric, significa que a tua carne, ela tem uma vontade contrária à vontade de Deus. Sim ou não? Só que aí aqui ele diz: digo, porém, ande em espírito e não cumprireis as vontades da carne. 17. Porque a carne de vocês, ela luta contra o espírito, e o espírito está lutando contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não faça o que queres. Veja como existe às vezes uma guerra dentro de ti e tu não percebe. Aí entra aqui no versículo 25 e diz: se vivemos em espírito, andamos também. Agora volta lá para o livro de 2 Coríntios, que você deve aprender quando abrir outro texto, sempre bota a mão para tu ficar mais fácil voltar. 2 Coríntios capítulo 10, o texto que a gente leu. E agora vamos entender o que Paulo está aqui falando. Paulo está dizendo o seguinte, gente, a gente
precisa entender o que é andar na carne e o que é andar no espírito. Eu caminho com meu corpo físico na carne aqui na terra, mas existe um lugar no meu espírito que me governa esse caminhar. Eu preciso entender, a minha carne está andando, mas eu preciso saber que eu sou um espírito que habita dentro desse corpo, e esse espírito está conectado com o Pai. Então ele está dizendo o seguinte: ainda que eu esteja andando na carne, vamos ler agora aqui de novo, porque andando na carne, não militamos ou não lutamos segundo a carne. Ele está falando desse momento de guerra, quando você está andando no meio de pessoas naturais, coisas se levantam, situações se levantam, que você é convidado a dar resposta segundo o que todo mundo está falando e segundo o que todo mundo está vendo. Por isso que em algum momento você vai ser meio achado que nem louco, porque você não está vendo o que eles estão vendo, tu não está enxergando o que eles estão enxergando. Por quê? Porque você tem aprendido a andar em outro lugar, mas mesmo assim, você anda na terra com o teu corpo físico, mas dentro de uma percepção espiritual. A fé é para que você enxergue um pouco mais além do que ninguém consegue enxergar em tua volta. Então, às vezes, você que está orando a Deus, você consegue ouvir uma voz no meio do caos dizendo assim: te acalma. E está todo mundo dizendo assim: mas como é que tu fica calmo no meio disso aí tudo? Como é que tu consegue ficar calmo? Aí você diz: eu não sei, eu sei que aqui dentro eu estou sentindo que eu tenho que me acalmar. Aqui dentro de mim tem uma voz dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quem está aí? Aí ele vai entrar agora no versículo 4, porque agora aqui ele vai mostrar onde é que é esse campo de batalha. Por isso que andar no Espírito, para quem não tem uma consciência de quem já é difícil. Andar no Espírito não é andar na rua chorrocotorrobassuriana, não, cara, é andar naturalmente, porém, você sabe onde você está. Conversava com um amigo meu que ele dizia que estava numa mesa, e começaram dois caras a brigar por causa do Lula e Bolsonaro. Bater boca. Agora daqui para frente é só isso aí, né? Discutindo. Aí esse irmão que é crente, ele pulou, ele falando assim: pastor, eu pulei e disse assim: ó, eu não quero ficar falando de candidato. Ó, fulano é ladrão mesmo, é ser vergonha e ponto. Não gostou? Aí o cara meio que baixou, porque agora ficou 2 contra 1. Aí ele disse assim: pastor, só que o Espírito Santo falou comigo que eu não deveria ter agido assim. Eu digo: verdade. Veja, estamos num ambiente natural, estamos falando de coisas naturais. Alguém que é espiritual, o que ele fez? Entrou na guerra, reprovado. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, que ele prepara outra mesa, com outra situação semelhante, e você vai ver que ele está esperando que você dê uma resposta diferente. O lindo de tudo isso é que nós temos o Espírito Santo e temos a fé, e eu digo que a fé é um atributo dado por Deus que nos serve nessa hora, sabe como o quê? Como um colete salva-vida, porque nessa hora dá vontade de parar e dizer assim: eu não sou crente não, eu vou parar. Aí Deus diz: não, fica de pé, você falhou, mas eu acredito em você. Eu acredito que você vai orar mais, vai ter convicção de quem está dentro de ti, e quando essas situações se levantar, você abraça o Lula e Bolsonaro, dá um beijo em ambos e segue a tua caminhada. Nós não estamos aqui para briga, irmão, nós estamos aqui para paz. Meu Deus. Versículo 4, e agora ele vai falar isso: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Mas de que fortaleza ele está falando, Tiago? Essas fortalezas que impedem nós de compreender, de aceitar o que Deus fez naquela cruz. Porque eu era tão ruim, pastor, que eu às vezes eu olho para mim e eu ainda me vejo como uma pessoa ruim. Aí Deus diz: não,
Eu te dou fé para que você creia que essa pessoa ruim foi crucificada com Cristo. Você precisa crer de todo o teu coração que você está em um processo de transformação, que Deus está permitindo você entrar nesses lugares, que Deus está permitindo que você às vezes se frustre, Deus está permitindo que às vezes você se entristeça com você mesmo, para que a ficha caia, para que o véu caia, e você reconheça que Ele já te transformou. Que Ele, o sacrifício dEle, a fé, é para que você se apoie no que Ele fez, e você seja transformado. Às vezes a gente vai entrar, irmãozinhos, umas paranoia muito doidas assim, a gente vai dizer assim, cara, eu estou, assim, às vezes, sabe, a impressão que eu tenho assim, deixa eu ver, um dia, glória a Deus, obrigado Espírito Santo, o Caleb, ele estava falando um palavrão lá em casa. Olha só, o Caleb, meu filho, falando um palavrão para Esther. Só que ele achou que eu estava na rua. E eu saí de trás assim e disse: o que tu falou? Quando eu estou pregando isso aqui para você, é mais ou menos assim que Deus está falando. Às vezes parece que Deus te dá um susto, porque parece que tem um momento que você não percebe. Você se desconecta de Deus ao ponto que parece que Ele não está ali naquele lugar. Mas quando você tem a consciência que Ele está em todo o tempo, você muda, você cuida do que fala, você cuida do que você está ouvindo. Porque os nossos filhos, quando eles sabem que o pai não gosta de algo na nossa frente, ele não faz, mas quando a gente vira as costas. Mas quando nós entendemos que o Senhor é uma realidade em nós, e a batalha é essa, a batalha na tua mente é fazer o diabo fazer te convencer que tu não mudou, que tu não tem jeito. Aqui entra outro perigo. Qual o perigo? De eu querer me lavar, de eu querer fazer para ser santo. Aí você anulou a graça. A graça não é eu fazendo, Tiago, para eu ser santo. Não é eu fazendo para me tornar limpo. A graça é eu entender que Ele me purificou, que Ele me lavou, que o sacrifício dEle é o suficiente. Então a graça é eu vir para cá e ter clareza e orar e dizer: Deus, para que quando eu me volte para cá, ainda que tenha setas me acusando, do inferno apontando meu erro, eu possa ter a certeza: esses que vocês estão falando, morreu. A fé, ela foi me dada para viver isso. Pastor, estou pecando, mas eu vou parar, eu vou jejuar para vencer o pecado. Não, você nunca vai vencer o pecado, porque o pecado é uma lei. Abra Romanos capítulo 8 comigo. Sabe, tem hora que eu vejo assim, que tem uns que entram numa frustração tão grande, fico tão frustrado e diz: ai pastor, eu não consigo. Você não consegue porque o diabo engana você, porque você não tem consciência, clareza. Mas eu oro para que o Senhor remova esses véus, para que você possa se ver como Deus te vê e comece a administrar a tua vida dessa plataforma do que Ele fez, não do que Ele vai fazer, mas sim do que Ele já fez. Isso é muito importante. Lembra que eu falei para você, eu ficava lutando contra a droga, eu antes de conhecer Jesus, eu era dependente da maconha, eu ficava ali naquela dependência, queria parar, não conseguia. Mas quando eu conheci o amor de Deus, aí você vai dizer assim: agora o pastor não usa mais droga, agora o pastor é um novo homem. Não, começou uma purificação agora aqui, na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções. Eu era uma pessoa que eu falava 3 palavras, 2 eram palavrão e 1 era uma palavra. Eu era assim. Eu não chamava ninguém por nome. Ô filha disso, ô... Aí agora eu me converti. Vocês acham que tudo apagou de uma hora para outra? Às vezes eu ia chamar alguém, já falava um palavrão, eu digo: oh meu Deus, que isso? A minha alma começou a passar por um processo de purificação, como a tua e a minha está passando até o dia de hoje. E essa palavra, e essa purificação, lá em Pedro, a Bíblia vai dizer, Pedro diz que é através da obediência ao Espírito. Se nessa purificação nós pudéssemos usar um sabão, a obediência é o sabão que Deus usa para nos purificar.
a nossa obediência, entende? Veja Romanos capítulo 8 comigo. Quando você lê o capítulo 7, você vai ver Paulo expressando a figura do velho homem, que ele lutava para fazer o bem, mas o mal sempre estava com ele. Ele aqui chega a dizer no versículo 22 do capítulo 7, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Me prende debaixo da lei do quê? Digo, o pecado é uma lei que está nos meus membros, na minha carne. 24 ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí ele entra no versículo 1, no capítulo 8 e diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, olha agora, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado, ele prende o ser humano através da lei, mas a graça te liberta, porque não é o que tu faz por lei, é por entender o que ele fez. Olha comigo Romanos capítulo 6. Fica comigo aí. Romanos capítulo 6. Ô Juliana, abaixa só o retorno do meu microfone sem fio, aquele amarelinho, só o retorno, pouquinha coisa. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Baixa. Crucificado, presta atenção, para que o corpo do pecado, tá bom, seja o quê? Não, você não entendeu isso aqui. Vou repetir, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem, onde é que está o teu velho homem? Veja como a nossa mente tem dificuldade de aceitar isso. Pastor, porque eu me vejo ainda tendo o mesmo desejo que eu tinha, fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Por favor, o que você precisa é ter uma luz e uma clareza da graça de Deus na tua vida. Porque se você quiser fazer alguma coisa para mudar o que Cristo fez, isso não é graça. A graça é você usar, entender o que nós estamos falando desde domingo, que Deus te deu uma fé para que você abrace a realidade do que Ele fez e você se posicione. E às vezes quando vir aquele pensamento para querer levar você para o pecado, você possa dizer para você mesmo, já estou morto para o pecado. E não ser atraído, e está entendendo, né? Lembra que eu falei para você, poxa, tu chegar numa igreja, o pastor está pregando, dizendo assim, irmão, todo mundo aqui é pecador, não tem ninguém santo aqui. Eu digo, mas como? E o sacrifício de Cristo não nos purificou então? A partir de agora, quando eu digo que eu sou pecador, quando o pecado vir, eu vou ceder. Por quê? Porque o meu pastor está pregando e dizendo que todo mundo é pecador, que todo mundo peca. Quem está entendendo? Só que eu fui liberto da lei do pecado, pelo Espírito da lei de vida. Mas essa lei, ela flui através do que? Da graça. Não é o que eu faço. Às vezes o diabo, o que ele tem? Qual é a matéria-prima que o diabo tem contra a tua vida? Não, não somente, e também, mas é o teu passado. É as tuas mazelas, é quem tu era. Era o que tu falava. Está entendendo o que eu estou falando? Então o diabo pega uma coisa que tu gostava e tenta trazer para ti como tu, e diz assim, mas tu ainda gosta? Como assim que eu ainda gosto? Se o velho homem, o corpo do pecado já foi destruído,
Olha, leia de novo o versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele o quê? O teu velho homem foi ou vai ser crucificado? Foi crucificado. Quando Cristo morreu e você aceitou Jesus, a consciência que Cristo está trazendo através da fé em mim e você é que esse velho homem, ele foi crucificado. Preste atenção. Agora aqui precisa nascer um novo homem. Agora aqui, o dilema todo agora é que esse novo homem está sendo edificado. Diga edificado. Diga, esse novo homem está crescendo. Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu estava falando para os irmãos no filme Ghost, do outro lado da vida. Você vai perceber que quando aquele ator lá, o principal, ele é assassinado, ele quer voltar, né? Ele quer tocar nas coisas. Lembra que ele encontra um espírito dentro do trem? E aí ele percebe que quando o espírito vai passando assim, brabo, vai tocando no jornal que a pessoa estava lendo e todo mundo, que é isso? Aí ele disse assim, ele queria poder tocar, ele queria poder se comunicar. Aí ele foi lá no trem e disse assim, só sai daqui quando tu me ensinar a tocar que nem tu toca. Aí aquele louco do trem dizia, tá, vem cá, vou te ensinar. E tu vai embora, tá? Tu lembra, né? Aí ele começava. Aí o cara disse assim, sabe qual é o teu problema? É que tu ainda acha que está vivo. Mas tu está morto. Tu não vai tocar nisso. Tu tem que mudar aqui. Rapaz, quando ele falou aquilo, eu vendo o filme com a minha esposa, eu digo, rapaz, isso aqui é a igreja. Tem uns irmãos que ainda, infelizmente, estão mortos, mas acham que estão vivos. E por achar que estão vivos, querem viver em santidade, sem a clareza do que Cristo fez. E lá na frente eles caem. Então, irmão, eu preciso ter uma clareza. Eu estou morto para o pecado. Deu. E aí, eu ficava vendo aquele filme, espiritualmente assim, eu fiquei vendo a linguagem que aquele filme estava transmitindo, e o cara dizia assim, de espírito falando com espírito, olha só, tu precisa mudar a mente. Eu digo, meu Deus, a igreja que ela não entende que existe uma fortaleza na mente dela, que precisa ser destruída, que precisa ser aniquilada, porque a gente quer ser bom por aquilo que a gente faz. Não é o que eu faço que me faz eu ser bom, é o que ele fez. Então eu devo viver na realidade do que ele fez. Perceba que quando o apóstolo Paulo é transformado, que ele tenta se aproximar depois que ele fica um tempão lá com Barnabé, que ele vem visitar os judeus, os caras fugiu deles e não, esse cara é assassino. Aí Paulo disse, não gente, eu era assim, mas agora não sou mais não. Não, ele perseguia nós, ele matava. Aí Paulo tinha que dizer, não, eu fui assim gente, mas eu não sou mais. Agora Paulo tem que convencer a igreja que ele não é mais um assassino, porque Paulo teve um encontro com o Senhor, porque Paulo teve uma realidade na vida dele. Ele foi entendendo pelo Espírito que ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. A fé que Paulo teve, irmão, foi primeiramente ficar cego para o mundo, mas ele conseguiu ver, ele conseguiu contemplar o Senhor, ele conseguiu ter clareza de quem Deus era. E o que falta para nós é isso, é uma clareza de quem Ele é, em mim, em você. Volta lá no 6 para a gente sair daqui. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. Quando eu ouço essa palavra desfeito, eu lembro muito de alguém desfazendo uma obra das trevas, desfazendo uma obra de macumba. Não é assim? Ó irmão, vem cá que eu preciso orar por ti para desfazer essa obra de macumba que fizeram para ti. Aí o Senhor está dizendo assim, mas o poder da cruz é isso, é para desfazer na tua mentalidade, que tu não é mais o velho homem, que tu não é mais pecador, que tu não é mais escravo do diabo, tu não é mais escravo da tua carne. Aí eu te dou fé para que tu creia no que meu filho fez por você, não no que você quer fazer, mas no que ele fez, para que você possa viver por fé, por convicção.
E aí o Thales Roberto, ele cantava uma canção que dizia: e todo dia o pecado vem, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Nós não vamos poder fugir. O pecado está todo dia, está todo momento, em todo lugar. Só que a questão é que agora você já não é mais escravo do pecado. E sabe onde é que o pecado te escravizava? Quando a tua vontade estava escrava. Quando ele liberta a tua vontade, agora você peca se você quer. Você é livre para tomar a decisão que você acha, segundo as Escrituras, que é a vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos mergulhar cada vez mais. Versículo 7 diz: porque aquele que está morto, esse aqui está o quê? Justificado. E às vezes a gente até usa essa expressão, né? Pastor, eu tenho que morrer mais. Eu tenho que morrer. Toda vez que tu quer morrer mais é porque você não morreu ainda. E toda vez que você quer morrer, pastor, estou morrendo todo dia. Vem cá, Tiago, me ajuda aqui. É mais ou menos assim. Deus pegou o velho Tiago e disse: Tiago, eu preciso que tu entenda o que aconteceu com o teu velho homem. Vai para trás. Agora que o velho Tiago foi crucificado, quem está entendendo? Agora sai um novo Tiago. Agora esse Tiago, ele não pode perder uma consciência. Olha para trás, Tiago. Onde é que está o velho Tiago? Está lá. E agora quem está aqui? O novo homem. Mas quem está lá atrás? O velho. E aqui? Mas aí vem o diabo, que sabe o que esse velho gostava e diz: Tiago, eu sei que tu gosta. Consegue entender? A fé que agora o Espírito de Deus colocou no Tiago, é para que quando o que está vindo aqui para oferecer, começar de alguma maneira tentar fazer ele desanimar, fazer ele... Porque quando o diabo investe, ele investe pesado, você já percebeu? Ele investia pesado em Jesus, mas não significou que ele venceu. Pelo contrário, Jesus dizia lá, quando estava lá no deserto, Satanás dizia: se tu é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Porque depois da cruz, o Tiago agora recebeu uma palavra: eu estou contigo, o meu poder está em você. Aí vem o diabo e diz: bom, mas se o poder está em ti, Tiago, e tu está passando uma crise financeira, faz aqui uma coisa aqui para acontecer algum milagre. E o Tiago, só um exemplo, e ele está numa prova. Quem está entendendo? E as propostas começam a vir. E o Tiago tem sonho, como um homem. O Tiago tem sonho para sua família. O Tiago tem projetos pessoais. E as coisas não estão acontecendo. Mas aí vem o Espírito Santo e diz: filho, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Te mantém firme. A fé é para que o Tiago vai se movendo, caminhe pelo vale da sombra da morte e nada atinge mais ele. A fé é o que te mantém de pé. Mas não é a fé que ele vai vencer, é uma fé de que ele já é mais do que um. Por causa de quem? De Cristo Jesus. Então não é uma fé que o Tiago está recebendo para vencer o gigante. Ele já venceu. Os maiores gigantes que o Tiago está vencendo agora são os gigantes interior. Basicamente, o velho Tiago foi o que? Crucificado. E o que o Tiago precisa agora? De uma mente de alguém que vive crucificado para a sua vontade. Presta atenção. Só que se o Tiago começar: eu tenho que morrer, eu vou ter que ir para a cruz. Aí o Espírito Santo diz assim: isso é a maior clareza, que você ainda não entendeu que isso já aconteceu.
A nossa falsa humildade nos leva a tomar decisões. Eu preciso morrer. Aí o Senhor diz: não, mas você já morreu. O teu velho homem foi comigo crucificado. O que você precisa é ter uma mente de alguém crucificado. Alguém que ressuscitou. Que já não habita mais o velho, agora é o novo. Tem alguém aí? Então a guerra de Satanás é pelo nosso entendimento. Quem está entendendo isso, irmão? Vamos voltar lá, porque nós precisamos daqui a pouco encerrar, 9 horas. Encerramos aqui não, nós não vamos encerrar aqui, mas nós vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10. Hoje eu ainda mandei uma pergunta para 2 irmãs. Eu botei assim: paz, como é que vocês estão? Vivo ou mortos? Uma botou: eu estou morrendo todo dia. Eu digo: oh, glória, que venha a luz, que venha a clareza. Eu estou morto para o velho homem. Estou vivendo em novidade de vida. Todo dia eu estou vivendo em novidade de vida. Sabe qual é o problema que a gente tem que identificar aqui? É que Deus não dá um apagão na nossa cabeça assim, pum, sumiu tudo, não lembro mais de nada. Não. Tudo que eu fiz de errado, tudo que eu vivi no meu passado, eu lembro, mas eu não tenho mais prazer naquilo. Quando eu vou na minha cidade, aí todos aqueles que me conheciam diziam assim: rapaz, tu era terrível, tu era isso, tu era aquilo. E eu disse: glória a Deus, irmão, mas esse velho homem não existe mais. Ai, pastor, tem hora que eu fico lembrando assim do que eu era, o que eu fazia, meu Deus. Irmão, não, Deus já te perdoou. O velho, novo. Fortalezas precisam cair por terra. Passado precisa cair por terra. Pastor, porque lá atrás eu sofri tanto, eu fui tão rejeitado, eu ainda carrego comigo essas feridas. Não, tem alguma coisa errada. Não, você não pode carregar isso. Sabe por quê? Porque o teu velho, você tem que ter uma fé para viver como uma nova criatura, moldando a tua alma segundo os padrões que a palavra de Deus diz, segundo o que as escrituras diz. Eu sou o que a palavra diz, eu sou a realidade que o Espírito está soprando aqui dentro de mim. Amém, meu irmão? Pastor, mas eu carrego ainda muita mágoa. Aí, olha o cenário que eu vou mostrar para você, para ver se você consegue entender como está a igreja. Eu carrego muita ferida do meu passado. Irmã, vem aqui na igreja que a gente vai fazer uma cura interior. E nós vamos orar para Deus curar essa mágoa dessa velha criatura que está aqui dentro de ti. Aí eu aprendo que Deus não vai curar nada da velha. A velha só tem um destino. Se Deus tiver que tocar na tua velha criatura para curar uma ferida do passado, e tu não morrer, amanhã essa ferida vem para fora de novo. Porque o velho homem não tem cura. O velho homem, ele não tem nada que possa ser restaurado nele. Só tem um lugar para o velho homem: a cruz. Isso pode chocar nós. E quem está falando para você é alguém que ministrava a cura interior. Eu tinha apostila, eu ia nas igrejas ministrar a cura interior. Mas eu descobri que Deus não quer curar a pessoa do seu passado e manter a mesma natureza caída. Preste atenção. Sabe o que é isso? Pega um porco, lava ele com shampoo da Boticário, seca ele. Depois tu pega um óleo, Tiago, da Boticário. Pega coisa boa, né? Tô fazendo até comercial aqui, sabe, eles mandam para nós aí. Aí tu vai lá e pá, deixa ele bonito. Aí tu vai nas unhas do porquinho, irmão, peraí, passa lixa e pinta. Aí depois tu bota aqueles lacinhos no porquinho. Pensa num negocinho bonitinho, rapaz. Assado é bom, mas estamos fazendo aqui um cenário para ver se tu entende.
Florzinha, cheirosinho, tu vai criar dentro de casa. Rapaz, aquele bichinho passa, aquele um cheirinho de bebê. Mas só que deu uma chuva e tu esqueceu a porta aberta. Para onde é que o porco vai? Por que ele vai para a lama? Porque essa é a natureza dele. Uma natureza de um pecador. Tu pode passar óleo ungido, tu pode fazer de tudo. Só tem um jeito para a velha natureza caída. E o problema da igreja é que a gente quer ficar passando óleo ungido, talquinho de bebê, num cadáver. E eu falava aqui na igreja domingo, né, Tiago? Que tem gente que ganha dinheiro para pegar o defunto, maquiar o defunto. Se é mulher, né? Bota batom, capaz de até de fazer a sobrancelha do defunto. Faz, né? Deixa lindo, faz a unha. Rapaz, quando tu chega no caixão assim, meu Deus, parece que está viva. Olha, parece que está dormindo, está até de brinco. Meu Deus, eu não acredito que ela morreu. Aí Deus diz assim: a minha igreja parece que está assim. Estamos maquiando quem está morto e estamos dizendo para o morto: você está vivo? Aí Deus diz: não está não. Você consegue entender, irmão? O nosso desafio é nós encarar essa realidade e dizer: Deus, eu não quero viver como um morto vivo. Eu quero ressuscitar com Cristo. Eu quero poder viver em novidade de vida. E eu quero te dizer que a fé, que é um atributo do Espírito Santo dado a nós, é para isso, é para a gente viver essa realidade. O atributo do Espírito Santo é para te levar a caminhar em lugares que você diz assim: pastor, eu nunca imaginei que eu ia andar aqui. Exato. Você vai ser extremamente usada pelo Espírito Santo, não baseado no que tu sabe, mas sim baseado no que Ele tem para ti. Essa semana um irmão me ligou e disse assim: vai ter um batismo aqui quinta-feira. Vai ser aqui, vai ser na Lagoa, mas vai ter um batismo. Nós vamos batizar o doutor Ricardo. E aí o doutor Ricardo disse assim: pastor, eu senti no meu coração de pedir para o senhor, a hora que depois eu me batizar, o senhor vai me ensinar, e eu quero fazer aquilo ali que o senhor faz da oferta, fazer as ofertas. Eu digo: rapaz, o cara desse batizou já quer pregar. Aí ele assim para mim: só tenho porém, eu sou meio chucro, eu não sei falar no público. Aí eu disse: meu filho, se Deus já está queimando isso no teu coração, é porque Deus vai te capacitar. E aí é que entra um lado bom e inocente. Eu não sei como fazer isso, mas eu quero fazer. Oh, glória! É aqui que está o segredo, irmão. É aqui que o Espírito Santo toma. É aqui que o Espírito Santo pega o cara. E aí depois que o cara fala, ele diz assim: rapaz, nem sei de onde é que saiu tudo isso que eu falei. É isso. Uma nova vida em Cristo é viver em novidade de vida. Amado, ministério não é para alguém que pega e vai comprar um curso de teologia e fica estudando. Chega aqui agora, eu quero minha oportunidade. Não. Tu pode vir cheio de conhecimento aqui, mas vazio de quem ele é. Mas quem está cheio da revelação de quem ele é, não é você que prega, é você abre a boca e ele flui que nem um rio de água viva. Por isso que eu quero dizer para você, irmão, permita que Deus, Ele remova as fortalezas da sua mente. Muitas das vezes, fortaleza que foi implantada pelos nossos pais. Tu não sabe fazer nada, tu é burro, tu nunca fez nada que preste. Às vezes eu ia ensinar a Esté, quando era mais nova, algumas coisas da escola. Eu dizia: Esté, rapaz, era uma coisa impressionante, tipo assim, 1 mais 1 é 2, ela dizia 3, eu dizia: não, Esté, 1 mais 1, filha. Aí eu pegava 1, ela era novinha, né? Eu dizia 1 mais 1, Esté, 4, eu dizia: não, Esté. Ai. Aí ela dizia assim: pai, eu sou burra. Eu disse: não, você é inteligente, você só está distraída, presta atenção em mim. 1 mais 1, 3, eu digo: oh, meu Deus. Mas a mente dela estava dizendo assim: eu sou burra. Eu digo: não, você não é burra.
Mas quantos de nós que talvez tivemos pais que pela sua ignorância, não por maldade, olhava para você e dizia: tu é burro, tu não sabe fazer nada, tu não vai ser ninguém na vida, tu é isso, tu é aquilo. Por ignorância, por desconhecer o poder que tem um pai e uma mãe, uma palavra que sai da boca, e aquilo entrou na alma, quem está entendendo? E aquilo ficou armazenado. E agora eu estou falando que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí quando tu sai daqui, o primeiro erro que tu comete lá fora, tu diz: não adianta, eu não consigo. Por quê? Porque existe uma fortaleza de engano que foi plantada em você. E aqui que esse texto vai dizer, preste atenção comigo. Versículo 4 do capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Já estamos encerrando. Espero que o Senhor esteja trazendo luz, clareza para dentro de ti. A fé que Ele te deu é para que você creia no que Ele já fez, não no que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer, preste atenção, é consequência. O que Deus vai fazer é consequência. Eu falava aqui domingo na igreja, eu dizia assim: gente, eu não quero ser pastor de milhares de pessoas. Eu só quero ser pastor daquilo que Deus me chamou para ser. Pronto. Só isso. Se Deus me chamou para ser pastor de 1000, Tiago, eu não quero ser pastor de 500. Eu vou ser pastor dos 1000. Mas se Deus me chamou para ser pastor de 100, eu não quero ser pastor de 1000. Eu quero ser pastor de 100. Eu só quero andar na medida que Deus tem para mim. Você deve entender isso. Você tem que andar na medida que Deus chamou você. Nem mais, nem menos. Eu quero ser exato. É por isso que essa exatidão, ela vai exigir de ti, de mim, o quê? A obediência. Porque eu e a minha esposa, quantas vezes a gente diz: meu Deus, por um tempo, não agora, mas por muitos anos atrás, a gente orava para Deus encher a igreja. Oh, Deus traz alma, Deus traz vida, Deus. Aí com o tempo vem a maturidade. Não. Irmão, quando você começa a pedir o que Deus não quer te dar, o mundo espiritual, ele tem ouvidos. E aí às vezes começa a vir coisa que não é Deus está mandando, e tu diz: Deus está respondendo a minha oração. E aí de repente o barco vai enchendo e começa a afundar. Então eu não oro para que Deus traga. Eu só digo: Deus, que os escolhidos que o Senhor tem nessa cidade nos ache. E nós só temos que ficar aqui queimando e com a lamparina acesa. Mas quem precisa entrar por essa porta e ouvir o que a gente está pregando, vai entrar. Vai nos achar. E vai dizer: eu sempre acreditei nesse evangelho, mas achei que ele não existia mais. Amém. É por isso que você precisa entender. Não ore a tua alma. Ore para que você descubra qual é a vontade de Deus. Ore para que você possa se tornar a expressão do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição do quê? Agora, versículo 3, porque andando na carne, nós não devemos lutar, militar segundo a carne. Preste atenção. Então, por mais que a gente ande na carne, nós não devemos lutar segundo os padrões humanos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus. Então Deus, escute isso, Ele te deu, você tem uma arma. Você tem armas espirituais. E aí Ele te deu essas armas com qual fim? Elas são primeiramente, o que essas armas que Deus te deu são o quê? Poderosas em quem? Elas não são poderosas de Deus, elas são poderosas em Deus. Em Deus. Muda, né? Não é uma arma poderosa que Deus te deu, é as armas poderosas em Deus. Você só pode usar os atributos, as armas que Ele te dá, você estando nele. Estando nele, você pode se mover. E aí você vai perceber, para a destruição do quê? Fortaleza. Você sabe o que é uma fortaleza? Imagina um castelo e as fortalezas nos cantos. A fortaleza, ela tem um dos objetivos: ver
o invasor que está vindo lá, resistir, anunciar, se prepare porque está vindo Cristo aí trazendo luz para esse homem. Temos que resistir. Não entenderam? Eu vou repetir. Imagina na tua mente fortaleza de engano. Quando a luz vem vindo, que é Cristo, essa palavra, as fortalezas se levantam e diz: precisamos botar ele para dormir. Vamos dar um sono nele agora na igreja. Vamos distrair ele. Vamos distrair ela. Porque eles não podem prestar atenção nessa palavra, nessa chama, nesse fogo. Porque se esse fogo entrar, vai nos destruir. Onde a verdade entra, o engano cai. Veja bem, esse é o nível de guerra, que as pessoas chegam na igreja. Teve irmã que disse assim para mim: pastor, um dia o senhor estava pregando, ou era eu, ou era alguém, e essa pessoa disse assim, meu ouvido começou assim, ó, desde que abriu a boca para pregar, pi, e eu disse: e aí? Só terminou quando o senhor disse amém. Isso é uma fortaleza maligna? Fortaleza maligna? Só que tem um porém. A fortaleza, ela só existe para proteger o engano. Às vezes o engano já está aqui dentro e a gente não quer se livrar dele. Mas quando eu quero me libertar do engano, meu irmão, não tem fortaleza que fique de pé. Não, calma. O texto vai dizer isso para nós. Olha lá, versículo 5. Eu estou fazendo aqui para você pensar comigo, sabe? Você se enxergar. Pensa assim, um castelo, duas fortalezas, um em cada canto, protegendo. A fortaleza só está protegendo o engano que entrou um dia em você, um dia em mim. Um dia o engano entrou, o engano disse que eu não era ninguém, o engano disse que eu não era amado, o engano disse que eu era rejeitado, o engano disse que eu era miserável. O engano. E essa fortaleza quer proteger esse engano, mas quando a verdade ela vem, Jesus diz, e Cafarnaum, Naftali, lugar que jazia em treva, viu a grande luz. Quando a luz vem, a verdade vem, meu Deus do céu, ela vai confrontar o engano. E aí essas fortalezas vão cair, presta atenção. E as armas, presta atenção, hein? Dessas milícias, versículo 5. Elas são poderosas para quê? Destruir. Versículo 5. Destruir. A minha versão diz argumentos. E toda altivez. Se tu tivesse uma caneta e quisesse anotar o que significa, ou então anota na tua Bíblia, abre um parênteses aí no cantinho e coloca assim, altivez, aí bota 2 risquinhos e escreve embaixo, significa imaginações. A gente imagina muita coisa, irmão. A gente fica imaginando uma vida, tem gente que até já se imagina morrendo, já se imagina na pobreza, já se vê na desgraça, já se vê separado, já se vê assim, A gente tem que ter cuidado, presta atenção. Existem pessoas usadas pelas trevas, Tiago, que elas dizem assim, irmão, eu vejo que isso aqui vai dar errado na tua vida. Não foi Deus que falou. Mas quando ela fala isso, Tiago, a tua mente começa a se imaginar. E você vai alimentando. Mas quando você tem uma verdade habitando em você, você pode dizer para aquela pessoa, irmã, vai prevalecer na minha vida a vontade de Deus. Se tiver que acontecer, vai, para que Cristo seja glorificado. Acabou com a fortaleza aqui. Já debulhamos já na lata. Mas entenda o que eu estou falando. Tem pessoas que às vezes vêm para você e dizem, teu casamento não vai dar certo. Teu casamento é isso. Tu vai sofrer muito do lado dessa pessoa. Aí primeira briga tu já lembro de tudo que foi falado. Aí tu começa a se imaginar. É por isso que quando você está em oração e o Espírito de Deus te mostra, agora você não está imaginando, você já viu pela fé o que Deus vai fazer. Isso é diferente. Imaginação é uma coisa fictícia, mas quando Deus mostra, é uma realidade.
que vai acontecer. Quando, pastor? Não sei. Mas vai. Mas vai. Continua aqui com o versículo 5. Meu Deus, eu sinto Deus falando com nós aqui, irmão. Destruindo todo argumento e toda altivez. Agora, essa altivez, essa imaginação, ela se levanta contra o quê? Não, veja na Bíblia, ela se levanta contra o quê? Nós temos que ter a Bíblia como nossa plataforma, o ponto da gente tirar dúvidas. Só se pode expulsar, escute isso, só se pode expulsar o engano com uma verdade. O que diz aqui? A altivez, ela se levanta contra o quê? Conhecimento de Deus. Se tem algo que o Pai quer que a gente conheça, é o Filho, é Cristo. Tudo que nós precisamos entender, que todas as imaginações, elas vão lutar contra aquilo que você está buscando no Senhor. Veja, é uma guerra, irmão. Tu está construindo algo em Deus e existe uma batalha espiritual, tentando colocar dúvida, tentando colocar imaginações, para que você não se apoie em Cristo, para que você se apoie nos seus pensamentos. Mas eu te encorajo a orar ao Senhor e dizer para Deus, que prevaleça Cristo crescendo, se manifestando, porque só existe um meio pela qual Deus te chamou, para poder se expressar através de ti. Se Ele não está se expressando através de você, tem alguma coisa errada. Primeiro Ele te trata, primeiro Ele te cura, primeiro Ele te restaura, primeiro Ele te faz uma nova criatura, mas você vai fluir. Você vai fluir para pessoas, você vai fluir para vidas, você vai fluir para casas, você vai fluir para lares. A vida vai fluir de você. Amém? Vamos lá então, de novo. Destruindo. Então eu quero falar um pouco dessa arma, depois a gente vai dar um pulo lá em Efésios. Destruindo argumento. Essas armas são poderosas para destruir a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E essas armas, ela tem o poder de levar o quê? Levar o quê? Cativo o quê? Todo o quê? Obediência de quem? O pensamento de quem? Não, o teu pensamento. Pegar o teu pensamento natural e trazer ele cativo. Sabe o que é cativo? Deus pegar o teu pensamento e dizer assim: deixa eu te amarrar. Você está pensando uma coisa, mas não é isso que eu quero para ti. Eu quero trazer teus pensamentos a um lugar chamado a obediência da minha vontade. E sabe onde é que esse pensamento vem? Da fortaleza. Que ela ficou protegendo aquele engano. Pastor, eu penso que é assim. Tá, mas e o que Deus pensa? Pastor, eu acho que é assim. As fortalezas, elas precisam cair. Precisam cair. Pastor, ela só vai cair. Tiago, essas fortalezas só vão cair quando você estiver disposto, apaixonado ao ponto de querer ver o Senhor, de querer descobrir qual é a sua vontade. Não se engane, não se engane com o que eu vou te falar. Ler muito é bom, ler livros é bom, aprender bastante das coisas circular é bom, te dá níveis de entendimento, mas podem estar ajudando a esconder uma fortaleza dentro de ti. Porque quanto mais às vezes eu sei, mais argumento eu tenho. Altivez. Quanto mais eu sei, e eu não estou falando do sei de Cristo, eu estou falando daquelas pessoas que lê livro daqui, lê livro dali, lê livro de cá, lê livro de lá. Pode ver, presta atenção. Se você pegar um livro de batalha espiritual, quem aqui já leu o livro de batalha espiritual? Ninguém? Não? Eu já li vários. Fiz curso, seminário. Fiz cada coisa que só Jesus. Quando você pega um livro de batalha espiritual para ler, você começa a ver demônio em tudo. Eu li um livro que me atrapalhou tanto no ministério que você não tem noção. Um livro chamado Espírito de Jezabel. Quem já viu esse livro? Não leia. Ele começa a mostrar o espírito de Jezabel, de manipulação dentro da igreja. Sabe o que acontecia? Quem o via estava vendo um endemoniado. Ah, esse aqui é o espírito de Jezabel, esse aqui é o espírito de Jezabel, esse aqui é o espírito de Jezabel. Aquilo ali é o espírito de Jezabel. Porque o conhecimento, ele vai de alguma maneira, um conhecimento humano, não de Cristo, pode contribuir para ocultar um engano dentro de ti. O que precisava mudar não eram os espíritos de manipulação, era eu.
Quem é que já conheceu algum pastor que foi orar na tua casa que disse assim, irmão, vamos orar. Ó, eu sinto que essa cadeira aqui, não sei que foi quem te deu, mas tem, joga ela fora. Ó, irmã, eu me arrepiei todo. Não sei quem te deu isso aqui, mas tem que botar fora, tá? Oh, esse quarto aqui, meu Deus, ó, tem um negócio aqui, tem que botar fora. Aí quando o pastor ia embora, a pessoa saía com uma sacolada assim. A gente já viveu isso também, né, Cris? Botar fogo. E quando botava fogo, ainda havia o demônio no fogo assim. Viu lá o demônio no fogo lá. Só que a única coisa que a gente não conseguia ver era o que estava dentro daquela pessoa que precisava mudar. Então a gente manda botar fora aqui, manda botar fora ali, manda botar fora aqui. Mas a fortaleza do engano ficava de pé. É como se dissesse assim, pode tirar tudo aqui fora, não mexendo dentro, está tudo bem. Pode queimar a casa dele todo. E com isso eu não estou dizendo que pessoas não fazem obra de feitiçaria, com isso eu não estou dizendo que pessoas, usadas pelas trevas, mas o que nós precisamos entender é que quando existe algo que muda aqui dentro, meu irmão, não é essas coisinhas aqui fora que influencia mais não. Alguém está aí? Nós precisamos entender isso, irmão. Precisamos entender que as fortalezas, elas são alimentadas por um conhecimento que muitas das vezes, após esse conhecimento, vai se levantar a fortaleza de argumentos. Sempre você vai ter um argumento. Entende? Tem pessoas que têm argumentos para não vir aqui para terça-feira. Vários argumentos. E você não pode fazer nada, porque as fortalezas estão ali de pé. Mas quando você é iluminado, você diz assim, cara, eu quero conhecer mais do Senhor. E eu só quero aprender o que está me impedindo, porque que o Senhor mostre, que o Senhor remova, mas eu quero ver com clareza. Amém, queridos? Quando nós conseguimos, só para encerrar agora, Efésios capítulo 5, acho. Não, capítulo 6. Então, acho que 2 Coríntios 10 é um texto que a gente precisa ler com calma, meditar. Efésios capítulo 6. E aí vamos pegar o versículo 10 em diante. 6:10. Efésios 6:10. Está sendo válido aí para ti, Tamires? Vamos lá, irmão, vamos crescer. Eu digo para vocês uma coisa, vir terça-feira para cá é um desafio. As fortalezas, elas se levantam e ficam assim, ó. Tem gente que vem para cá, não consegue ficar com os olhos abertos, fica assim, dando sono, e é uma guerra, irmão. É uma guerra. Amém, irmã? Vamos lá? Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos da armadura de Deus, presta atenção, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Preste atenção. O problema da igreja é que a igreja, ela não pode lutar da terra, ela precisa estar nesse lugar. Veja o que Paulo diz: nós estamos assentados com Cristo nas regiões. Então, aonde eu estou, é lá nesse lugar que essa guerra é travada. Por quê? Porque o diabo é mais, desce daí, aí tu não está lá não. As trevas, ela luta para que você não esteja nesse lugar, no espírito. Então tu começa a lutar daqui. Vou dobrar meu joelho. Satanás, eu te repreendo nas regiões celestiais. O que está fazendo aqui embaixo, rapaz?
caminha-te embora. Aí aqui o diabo diz, não, tu aqui não entra, sabe por quê? Porque tu pecou, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo. A falta da consciência do que ele fez. Com Jesus não foi assim. Abra comigo, nós vamos voltar aqui, tá? Marca aí porque nós vamos voltar. João, cadê tu, João? João capítulo 3. Tem alguém aí? Glória a Deus. João capítulo 3. Jesus está falando com Nicodemos. 3. Jesus falando com Nicodemos, príncipe dos judeus. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, rapaz, se tivesse um panelão de sopa aqui, nós ia a noite todinha e nós não ia nem perceber. Está fluindo o rio, viu? Só faltou a sopa mesmo, Bárbara, né? o pão vivo, mas o pão para molhar na sopa, né, irmão? Mas vamos lá. Deixa, a carne já quer se meter, bora. Versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus. Ele foi ter quando? De noite. E disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver. O quê? Peraí. Então o que Nicodemos está vendo? Porque Nicodemos chega e diz assim: mestre, olha lá, sei que tu é de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos está dizendo assim para Jesus: tudo que tu está fazendo, isso prova que tu é de Deus. Isso é o reino de Deus. Jesus disse: não. Ninguém pode ver o reino de Deus senão. Então o que Jesus está dizendo? Tem muita gente curando, muita gente fazendo milagre, mas isso não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus só pode ser visto por alguém que nasceu. O reino de Deus está aqui, irmão, olha, cura, milagre. Aí vem Jesus e diz: não. O reino de Deus só pode ser visto por quem nasceu de novo. A palavra reino significa governo. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: você só pode ver eu te governando se você nascer de novo, se você abrir mão da sua velha natureza. O que tu está vendo, Nicodemos, não é o reino de Deus. Veja, quando Jesus chega numa cidade, o que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegado até vós. Ele diz assim: para você nascer de novo, a primeira base é você tem que se arrepender dos seus pecados. Alguém está aí? Bom, agora eu quero pular para um texto aqui no versículo 13. Jesus ainda está nesse mesmo diálogo com Nicodemo. Presta atenção, pastora Michele. Ora, olha o que Jesus diz. Pega aí, Tamires. Ora, ninguém subiu ao céu, Tamires, senão o que desceu do céu. O Filho que está. Peraí. Agora deu nó. Ele está dizendo o seguinte: ninguém subiu senão o que desceu do céu. Ele está dizendo: eu vim, eu sou o Filho do homem. Aí depois no final do versículo ele diz: que está. Peraí, ele está ou não está no céu? Ele está dizendo assim: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Eu estou em carne aqui com vocês, mas meu Espírito está assentado com o Pai. Agora vem o livro de Efésios e diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado, potestade nas regiões. E agora a tua luta é para quê? É contra o quê? Contra a realidade de onde tu está. A igreja não está sentada nesse lugar. Porque o diabo guerreia contra o quê? Entendi? Consegue entender? Aí a igreja vem para a terra e começa: Satanás, nós te repreendemos nas regiões celestiais. Aí o Senhor diz: rapaz, sobe para cá,
Porque quando você chegar aqui em cima, você vai ver que não tem guerra aqui. Aqui reina eu, o Senhor. Aqui prevalece a minha vontade. Deus não está lutando contra o diabo, Ele já venceu o diabo naquela cruz. Olha o que Paulo vai falar, Efésios, volta lá em Efésios. Oh meu Deus, vocês estão aí, gente? Eu não disse para vocês, rapaz, o negócio está pegando fogo, rapaz, misericórdia. No capítulo 1 do livro de Efésios, depois a gente vai lá para o 6 para terminar. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Tu é bom. Efésios capítulo 1. Eu louvo o nome do Senhor, irmão. Eu só tenho que agradecer. Glória a Deus. Vou pegar o capítulo 2. Não, vou pegar o versículo 1 primeiro. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aonde? Aonde que Ele te abençoou? Na terra ou no céu? Mas você está onde? Está na terra ou está no céu? Meu corpo está aqui. Escute, meu corpo está aqui, mas meu espírito está conectado. Consegue entender? Bom, se meu espírito está conectado, pastor, estou passando uma crise de dinheiro aqui. Eu estou ficando assim, pastor, nervoso. Me dá água com açúcar, alguém? Isso prova que você não está aqui. Porque aqui a Bíblia diz que Ele já te abençoou. E a fé, o que é a fé? Trazer a realidade do que é espiritual e materializar. A fé faz o quê? Toma a realidade de quem eu sou aqui e manifesta aqui. Mas se eu não estou aqui, eu uso a fé para ganhar aqui. Eu tenho fé que Deus vai fazer alguma coisa aqui. E Deus diz: eu não faço aqui, eu te abençoei aqui. A luta contra principados, potestades nas regiões celestiais. Por quê? Porque de lá que o diabo não quer que tu entre. Oh meu Deus, e por que tu não entra nesse lugar? Pastor, é porque quando dá uma briga eu fui e falo para o meu marido, eu falo para minha esposa, tá, mas isso aí não é, tu não era assim antes de Cristo entrar? Não, eu era pior. Tá, e por que tu ainda está tendo esse tipo de comportamento? Eu acho que eu não nasci de novo. Não, é porque você não se apropriou. Que esse velho que está tendo esse comportamento já morreu com Cristo. Então toda vez que aí tem essa briga, você diz: mas o pastor disse que eu estou assentado nas regiões celestiais. Ao inferno diz: mentira, você ainda é assim, assim. Aí tu, não tem mais jeito na minha vida. Tem jeito sim. Já diz um ditado: só não tem jeito para a morte. No mundo espiritual só tem um jeito, é se tu morrer. Não, você não entendeu a revelação, meu Deus. Aí no mundo o pessoal diz assim: pastor, tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. No mundo espiritual é assim: só tem jeito se houver morte. Se houver morte tem jeito, se não houver morte não tem jeito. A morte do velho homem tem que ficar clara. Alguém está aí, gente? Parece que vocês saíram tudo correndo, parece que eu estou pregando só para as cadeiras. Misericórdia, minha esposa, cadê? Está ali a pastora. Não vai embora, mulher, por favor, me ajuda. Então, para encerrar, Efésios capítulo 5. Rapaz, uma panela de sopa aqui, nós ia a noite todinha, irmão. Misericórdia. Conseguiu pegar, Tiago? Não abre um leque um pouco maior? As guerras são na região celestial, mas Paulo diz que nós estamos assentados. Não li, perdão, eu li só a parte. Efésios, de novo, por favor, capítulo 2. Olha, eu ia falar. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, lembrou. Obrigado. Efésios 2. Capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ele está dizendo assim: quando a gente estava morto lá nas nossas ofensas, antes de passar pela cruz, versículo 5, Ele nos vivificou juntamente com quem? Quando Cristo ressuscitou, em outras palavras, eu ressuscitei. Quando Cristo morreu, eu também morri. Quando Cristo ressuscitou,
eu ressuscitei. Aleluia! Pela graça, eu sou salvo pela graça. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e ele nos fez assentar onde? Meu Deus! Nos lugares celestiais. Em quem? Você era para dar um glória, jogar umas 4 cadeiras para cima, sair correndo. Meu Deus! Dá um peixinho lá na estrada, se ninguém passar por cima de ti, tu volta para cá de novo. Misericórdia. Pastor se emociona. Para encerrar, glória. Não, gente, gente, isso aqui é uma pérola demais. Isso é lindo demais. Agora no capítulo 6. Não, capítulo 5, né? A gente está no capítulo 5, perdão. É 5 ou 6? Não, 6. Desculpa, é 6. Aí ele fala aqui, né? Versículo 11: revestível então de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas, as ciladas do diabo. A cilada do diabo é isso, sabe, filho? É dizer que o que Deus fez não é verdade. É fazer você olhar para você. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, contra os príncipes das trevas nesse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que você possa estar firme no dia mau, e havendo feito tudo, você deve ficar o quê? Firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a coroaça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho, a preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo. Agora tu tinha que entender isso, meu Deus. O escudo da fé. A fé foi te dada como escudo. Quando o diabo lança a mentira, você levanta o escudo, e a fé faz você olhar para trás e dizer: uau, o que ele fez é real. O diabo está te lançando a seta aqui, mas tu atrás do escudo você diz: uau, eu posso olhar para a cruz. Eu posso olhar para a cruz. Eu posso olhar para a cruz protegido pela minha fé, que o diabo está dizendo não é mais verdade, porque um dia foi, mas agora a realidade de Cristo mudou a minha vida. Então a fé, irmão, não é para eu alcançar. A fé muitas das vezes Deus te dá como um escudo para te proteger contra as astutas ciladas do diabo, querendo colocar dúvida no sacrifício, no que Deus fez, que você é uma nova criatura em Cristo. E aí você cede, você baixa o escudo, a seta pega você. São setas inflamadas, que quando ela inflama uma parte do teu corpo, ela vai inflamando todo o corpo, até te colocar na condição novamente de um morto espiritual. Mas louvado seja Deus que essa fé e esse escudo foi Ele que te deu. Ai meu Deus do céu. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, a qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados. É apagar, Tiago, é apagar. Satanás vai e lança. Aí ele diz: você é assim. Ela sai da boca do diabo como uma acusação, mas quando ela se depara com o escudo da fé, ela apaga. Ela apaga. Ela apaga. Eu quero declarar isso aqui para alguém. Talvez você está sofrendo com aquela acusação, e todo dia aquela acusação vem, todo dia vem, todo dia vem, toda vez vem. Mas se você usar a fé para se apoiar no que Cristo fez, essa fé tem o poder de apagar essa acusação. Ela apaga, irmão. Sabe por que ela apaga? Porque você está apoiado no que Ele fez. Meu Deus. 17: tomando também todo o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a pergunta é: por que Ele manda tu pegar o capacete da salvação? Para tu não deixar a dúvida entrar. Não deixa a dúvida entrar. A dúvida entra pela mente. Mas Ele diz: bote o capacete da salvação. Não deixe que a tua salvação entre em risco. Não deixe que o diabo coloque dúvida na salvação. Amada, preste atenção, Ruth. O que é colocar dúvida na salvação? Se a salvação é pela graça. Eu não fiz nada para ser salvo. É como se o diabo estivesse dizendo assim: você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não, eu não preciso fazer nada. Eu já fui. Eu abraço a realidade do que Ele diz. O capacete é para proteger. As fortalezas já caíram.
Agora eu tenho um capacete da salvação. Por que esse capacete da salvação protege? Protege a tua mente do engano. E com o escudo da fé tu apaga os dados inflamáveis. A capacete da salvação. E aí ele vem no 17, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra, a espada, a espada, a espada. Deus diz, assim diz, Deus fez, Deus concluiu, Deus fez, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A palavra diz isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A palavra é uma espada e você avança baseado no que ele fez, não no que você faz, mas baseado no que ele fez. Ele me diz que eu sou, então eu posso caminhar. Ele diz que eu sou, eu posso avançar. Ele diz que ele me ama, eu posso avançar como alguém amado. Eu posso avançar com a espada. Está escrito, ele disse. A espada de um lado, escudo na outra, espada no lado, escudo na outra, capacete da salvação. Essa é a nossa guerra espiritual, nas regiões celestiais. Eu sei onde eu estou, eu sei que nesse lugar eu só posso estar pela consciência do que ele fez, não no que eu posso fazer, porque por meus méritos eu não entro nesses lugares celestiais, mas por graça e amor eu entro. Quantos de vocês estavam privados desse lugar? Quantos de vocês estavam privados desse lugar? Por que dizer quantos de nós estávamos privados desse lugar? Parece que esse lugar era só para um apóstolo, por alguém muito ungido. Esse lugar é da igreja. E só para encerrar mesmo agora, né? Hebreus. Agora vamos encerrar, tá? O pastor já falou 10 vezes, vai encerrar. Não, mas agora vamos. Capítulo 12. Escute. Hebreus, lá para perto de Apocalipse, vai em Apocalipse, dá uma ré que tu acha. Fé, presta atenção. Toma o que é real no mundo do espírito e materializa, amém? O diabo também imita Deus. Ele toma uma guerra no mundo do espírito e tenta materializar essa guerra no mundo físico. Mas o problema, ou melhor, o ideal é que quando essa guerra manifestar no mundo físico, ela não te acha, porque tu não está aqui, tu está aqui. Mas aí tu vai precisar aprender esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos. Porque aqui agora o diabo vai começar a pegar as guerras espirituais e vai levantar pessoas contra você. Porque as batalhas que começam a acontecer no mundo físico é como se alguém estivesse tentando pegar você pelo calcanhar e dizer, desce daí. Aí ele diz assim, mas tem um jeito de você permanecer nesse lugar, Alice. Segue a paz com todos. Aí Deus está dizendo assim, eu não estou te dizendo que todo mundo vai te amar, pelo contrário, muitos vão te odiar. Mas você deve seguir a paz com todos. E aí ele diz mais, e a santificação, que quer dizer separado, com uma consciência tranquila, sem a qual ninguém verá. Só tem um meio de eu não ver ele, se eu não estou nesse lugar onde ele habita. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Alguém está aí ou não? E aí não, continua. E tendo cuidado, tenha cuidado, que ninguém vos prive da graça de Deus. Nós fomos privados desse lugar, porque alguém um dia pregou para nós e disse que todo mundo é pecador, e pecador não habita nos lugares celestiais. Uau! Uau! A falsa humildade de santidade, dizer que todo mundo é pecador, que todo mundo está na condição de um miserável, anula o que Cristo fez.
Eu me apoio no que Cristo fez, eu sou uma nova criatura em Cristo, e minha alma está sendo purificada todo dia por obediência à verdade, mas eu não vou deixar Satanás anular o que a Bíblia diz e o que eu abracei como verdade. O meu velho homem morreu, foi crucificado com Cristo, agora vive uma nova criatura. Não permita, olha bem, o autor de Hebreus está dizendo, não cuide para que ninguém vos prive da graça. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo assim, alguém vai tentar privar vocês de entrar nesse lugar. Gente, isso aqui é um alimento muito sólido. Não é para um bebê, talvez vai custar entender, mas eu creio que essa palavra aqui ainda vai tocar muitas pessoas. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, olha lá, brotando, vos perturbe e por ela muito se contamine. Ele está dizendo assim, se você descer desse lugar onde você está em Cristo e permitir que a guerra que está se materializando aqui, porque ela se dá no mundo espiritual, ela te alcance, ela pode gerar tanta mágoa em você, que a partir de então, além de gerar em você, ela vai contaminar todo o seu ser e vai contaminar muitas pessoas que estão perto de você. Veja o lugar que Deus está nos chamando. Você está sentado em Cristo, você não vai ser abençoado, você já é. Por você já ser abençoado, através de você, pessoas serão. Caso contrário, se você não entender que, como Paulo diz que a nossa guerra é no mundo espiritual, nas regiões celestiais, e a fé é tomar o que é espiritual e manifestar no material, o diabo também trabalha dessa maneira. Ele toma as guerras que são espirituais e ela começa a trazer para baixo, levantando pessoas para falar de ti, isso e aquilo. Aí tu te magoa, tu te fere, e aí quando tu te fere, vai contaminando você. Como você é portador de uma vida, ou vai sair vida ou vai sair morte, mas algo vai sair de você e você tem que cuidar do que está saindo de você. Não tem como negar. Porque quando você conversa com alguém ferido, você percebe que ela só vai falar coisa que desagrada. Você conversa com alguém ferido, ela só fala de ferida, ela só fala mal das pessoas. Mas quando ela encontra alguém curado. Então, às vezes a gente está cercado por pessoas machucadas. E o desafio nosso é, Deus, eu não posso permanecer aqui. Eu sei que eu preciso estar do lado dessa pessoa, mas eu quero estar a partir daqui. Porque é daqui que Deus me dá instrução. É daqui que Deus me dá direção. Eu estou abraçado com alguém aqui, mas eu estou assentado com Cristo aqui. E o que é estar em Cristo? É abrir mão da sua vontade, é abrir mão da sua razão, é abrir mão do seu querer, é suportando algumas coisas, mas com uma consciência que Deus está no controle de tudo. Será que nós podemos orar sobre isso? Eu não sei você, mas para mim foi muito forte essa noite. Muito forte. Se coloca de pé em nome de Jesus. Abraçando a realidade e manifestando na terra o querer de Deus. Abra tuas mãos. Eu gostaria que você primeiramente começasse a agradecer ao Senhor por essa palavra. E que você pudesse convidar o Espírito Santo e pedir perdão pelas vezes que você não entendeu o sacrifício dele por você. Comece a pedir perdão pelas vezes que você se deixou levar, talvez até mesmo pelo engano, sem você perceber. Mas eu louvo a Deus que o nosso Deus e nosso Pai nos trouxe nessa noite a realidade dele, a realidade de quem Ele é, a realidade da sua vontade para ti e para mim. Ele trouxe a realidade dele, irmão. Ele trouxe na cruz a sua realidade. E Ele está te trazendo luz nessa noite. Luz. Talvez você tenha lutado, se esforçado para dar fruto, se esforçado para se tornar uma pessoa melhor, e você tem se frustrado.
E eu posso te dizer que essa frustração, ela pertence a Deus. Para que você compreenda que não é por seus méritos, que não é pela sua força, que não é pela sua capacidade de mudar, é pela graça que somos salvos. É pela graça que somos salvos. É pela graça que somos transformados. É pela graça que nós somos tocados pelo seu amor. É pela graça que Ele nos coloca de pé. É pela graça que Ele olha nos nossos olhos, como olhou nos olhos de Pedro, e disse: tu me ama, cuida dos meus cordeirinhos. Se tu me ama, cuida daquilo que eu vou fazer, que eu vou colocar nas tuas mãos. Se tu me ama, cuida. Eu te chamei, eu te remi, eu te purifiquei. Nós não estamos aqui porque éramos bons, não, pelo contrário. Nós estamos aqui porque nós não tínhamos condições de mudar. Nós nos esforçamos tanto em querer ser melhor. Nós nos esforçamos tanto em não querer ser parecido com A, com B, mas a gente entrou, parece que num lugar de frustração, e é como se a gente perdesse as nossas forças e dissesse: Deus, eu não sei o que está acontecendo. Talvez você está a um passo de entrar no novo nascimento, você está a um passo de entrar nesse lugar que somente o Espírito pode te conduzir, somente o Espírito da graça, somente o Espírito de Deus. Pai, eu declaro que em nome de Jesus os meus irmãos vão viver um tempo transformador. Eles vão viver um tempo de restauração muito profunda para a sua vida, Pai. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que a Tua palavra vai ganhar, ela vai ter tanto sentido a partir de agora. Ela vai ganhar vida, Deus, dentro do interior dos meus irmãos. A Tua palavra vai ganhar, Senhor, tanta clareza dentro deles, que vai iluminá-los por dentro, ao ponto de não ficar nada oculto mais dentro de cada um de nós, mas que nós possamos ser também, meu Deus, transformado dia após dia, que a cada dia nós possamos enxergar o Senhor e possamos nos tornar a imagem daquilo que nós adoramos. Oh Espírito Santo, oh meu amigo Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, porque sem Ti nós não conseguiríamos chegar onde chegamos. Obrigado Espírito Santo, porque sem Ti era impossível avançar, mas por causa do Teu amor nós estamos aqui, por causa da Tua graça nós estamos aqui, por causa do Teu favor estamos aqui. Eu te agradeço, Deus, pelas pessoas que estão nos acompanhando aonde elas estiverem, que elas sejam tomadas agora pela Tua compaixão, pelo Teu amor, que elas sejam, meu Deus, inundadas pela Tua graça, e aquilo que você estava se esforçando tanto para mudar, eu declaro que você vai viver em novidade de vida. Eu declaro que a vida ela é maior que a morte. Eu declaro que a luz é maior que a escuridão, que aonde ela chega, a escuridão simplesmente é dissipada. Eu declaro em nome de Jesus um fluir de revelação de quem Ele é em você, e que você ame o que Ele ama, e que você aprenda que Deus, Ele não desiste de pessoas. Não desista, não desista de você mesmo, não desista de você mesmo. O sacrifício foi pela tua vida, foi pela tua alma, o sacrifício foi para te trazer para Ele. O amor dele te alcançou. O amor dele te alcançou. E somos gratos, Pai, por essa verdade. Se você tem alguém perto de você, eu gostaria que você abraçasse, orasse por essa pessoa por um minuto. Que o Espírito de Deus use a tua boca agora para orar por essa pessoa. Ore por esse irmão. Ore pela vida dessa pessoa em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus usar a tua vida. Abra a tua boca e permita que o Espírito de Deus Ele fale, Ele toque. Deixa o Espírito de Deus fazer o que Ele quer. Nós não somos e não temos nada a oferecer a não ser um coração quebrantado. Somente isso. Mas é o suficiente. É o suficiente.